Capítulo 302, Jogo de Poder. Tradução, Jingle Revisão, Hazel. O que é essa pessoa? Quem realmente se atreveria a provocar o culto do fantoche fantasmagórico na cidade do fantoche? Ele não sabe que o nosso culto tem uma divisão nessa cidade. Parece ser o Lindó. Lindó. Aquele Lindó que foi responsável por ferir Roagu. Esse garoto deve ter enlouquecido, escolheu vir aqui e causar problemas. Do que você sabe afinal? Eu ouvi que esse Lindó anteriormente derrotou o gênio do clã Wang, Wang Yan no palco ancião. De fato, dentro do domínio espiritual do palco ancião, ele foi capaz de lutar contra todos os praticantes de elite do clã Wang por conta própria. Quem pode se comparar ao seu esplendor? Sim, realmente, ele até mesmo recebeu uma arte marcial do nível da manifestação, que foi melhor do que o recebido pelo famoso Lin Langtian do clã Lin. Esse homem não é apenas corajoso, mas ele é extremamente talentoso. Na minha opinião, até mesmo Telei do culto do fantoche fantasmagórico, Muqianqian da grande seita do diabo e Wu Xiai da aliança marcial não teriam uma chance de vencer contra ele. Nenhuma chance. Ele é realmente tão poderoso. Parece que teremos um bom show para assistir. Lindó sempre esteve em conflito com o culto do fantoche fantasmagórico. Agora que ele descaradamente escolheu dar um passo adiante, uma batalha de despedaçar a terra está definitivamente garantida. Todo o culto do fantoche fantasmagórico instantaneamente se aqueceu quando numerosos vultos reluzirão e aparecerão no topo de edifícios altos ao longo da rua. Em seguida, todos os olhares peculiares estavam fixados na figura parada no meio do ar. Enquanto sussurros continuamente se espalhavam por toda a cidade como um maremoto. Lindó estava pairando no meio do ar enquanto ele encarava friamente em direção ao culto do fantoche fantasmagórico. Em relação aos olhares da multidão, ele parecia não se importar. Mesmo que todos os outros parecessem considerar essa área como perigosa e traiçoeira, aos seus olhos, isso não era nada. Momentos após o grito de Lindó, ao longo da divisão do culto do fantoche fantasmagórico, uma aura depravada imediatamente explodiu. Então, várias figuras se aglomeraram como formigas, antes deles rapidamente alcançarem alguns dos edifícios mais altos que estavam abaixo de Lindó. De fato, alguns deles foram diretamente pelo ar. Ao mesmo tempo, a voz rancorosa de Roagu de repente ecoou através de toda a cidade. Pequeno bastardo Lindó, esse velho homem continua de luto pelo fato de que não pude te rasgar em pedaços com as minhas próprias mãos. Eu nunca esperei que os céus ouvissem minhas orações e permitissem que você escapasse com segurança. Muito bem, hoje, esse velho homem irá arrancar seus membros na frente dessa multidão e exibi-los nas muralhas da cidade como um aviso a todos. Quando ouviram essas palavras cheias de ódio, incontáveis pessoas voltaram seus olhares instantaneamente para olhar as pessoas que estavam saindo do culto do fantoche fantasmagórico. Entre eles, estava Roagu, que agora estava vestindo uma túnica cinza. Ele também estava segurando sua lança de osso, e sua expressão parecia extremamente terrível e feroz. Seu velho tolo! Anteriormente eu escolhi deixar você viver. Se você se recusa a aprender com seus próprios erros, então a data de hoje será o seu dia de luto ano que vem. Enquanto ele encarava Roagu, que tinha uma expressão terrível no seu rosto, a expressão de Lindó se tornou séria quando ele friamente gritou: pirralho piadista! Em pé na frente de Roagu, os olhos de Telei friamente se fixaram em Lindó, antes dele rir, mesmo apesar de eu não saber como você conseguiu escapar daquele guardião, estou feliz que tenha conseguido. Agora você pode entregar aquela marionete de símbolo de alto nível para o meu culto do fantoche fantasmagórico. Além disso,
com relação àquela técnica do estágio da manifestação que você teve sorte em obter, eu estou bastante interessado nela. Desta vez, entregue ela para mim também. Eu tenho medo de que um lixo inútil como você não tenha a capacidade para aproveitar ela. Lindó olhou para Telley, antes de um sorriso surgir em seus lábios. Contudo, seu sorriso estava cheio de uma densa intenção assassina. Afinal, anteriormente nas terras do palco ancião, se ele não possuísse o símbolo negro, ele possivelmente estaria morto por causa desse bastardo. Se você ficou do lado de fora, eu posso não ser capaz de lidar com você. Contudo, eu nunca esperei que você seria tão idiota para aparecer na minha porta. Nesse caso, não culpe o meu culto do fantoche fantasmagórico por ser vingativo. Os olhos de Telley estavam escuros enquanto ele ria cruelmente. Jovem líder da seita, deixe-me cuidar desse pequeno bastardo primeiro. Depois de eu cortar seus membros fora, eu irei fazer ele implorar por piedade na sua frente como um cachorro. Os olhos de Roagu estavam sérios. Então, ele deu um passo para frente, antes de uma formidável força Yuan irromper de dentro do seu corpo. Imediatamente, sem esperar pela resposta de Telley, sua imagem desapareceu antes dele se transformar diretamente em um vulto de várias cores e avançar contra Lindó. Pequeno bastardo, você só foi capaz de me ferir anteriormente porque eu fui descuidado. Desta vez, esse velho homem deve destroçar você pessoalmente. Vamos ver o quão arrogante você será depois disso. A figura de Roagu repentinamente avançava, além disso, sombras incandescentes instantaneamente surgiram da lança de osso em suas mãos, antes dele voar rapidamente em direção aos pontos vitais de Lindó. Som do ar sendo dividido foram emitidos debaixo da lança. Anteriormente, devido ao seu excesso de confiança, ele foi seriamente ferido por Lindó. Roagu sempre encarou isso como um grande insulto. Portanto, desde que ele tenha a oportunidade hoje, ele naturalmente irá provar isso na frente de todos, que baseado na sua força atual, se ele quiser matar Lindó, será tão fácil quanto virar a palma da mão. Lança óssea da perfuração demoníaca. A sombra incandescente da lança avançou até que instantaneamente estava próxima de Lindó. Então, os olhos de Roagu se tornaram frios antes dele repentinamente atacar com seus braços várias vezes. Em seguida, sombras formidáveis de lanças preenchidas com energia demoníaca gélida, deslizando ao longo dos ossos e músculos de Lindó. O que é esse lixo ósseo, Suma? Contudo, enquanto enfrentava o formidável ataque de Roagu, Lindó riu. Então, ele repentinamente deu um passo para frente, e seu corpo instantaneamente tomou um aspecto de vidro. Em seguida, uma energia formidável percorreu através de seus músculos quando eles rapidamente se expandirão. Quando esse brilho de vidro surgiu no corpo de Lindó, ele curvou as palmas de suas mãos, antes dele avançar seus braços como uma garra de águia. Logo, ele diretamente segurou aquela longa lança ameaçadora que estava repleta de uma densa intenção assassina. Cortejando a morte. Quando ele viu que Lindó tinha realmente agarrado em sua lança de osso com as mãos nuas, um brilho de choque passou pelos olhos de Roagu. Rapidamente, seu rosto escureceu quando Força Yuan violentamente jorrou e tomou a forma de lâminas brilhantes de Força Yuan na ponta da sua lança, enquanto ele tentava cortar completamente as palmas de Lindó. Clé clé. Contudo, quando essas lâminas brilhantes de Força Yuan tocaram as palmas de Lindó, faíscas repentinamente surgiram enquanto um forte som metálico rapidamente se espalhava. Apesar disso, no fim, as únicas coisas que ficaram para trás no braço de Lindó foram apenas aranhões brancos. Com tão poucas habilidades, você ainda continua a se envergonhar. Lindó riu,
antes dele repentinamente fechar seu punho. Uma terrível força jorrou, e um som profundo ecoou. Então, sob os olhares perplexos da multidão, ele esmagou com força a lança de osso de Roagu. O que? Quando ele viu que sua lança de osso maciça foi realmente esmagada apenas pela força da palma de Lindó, Roagu entrou em pânico até suas pálpebras começaram a se agitar. Agora, ele de repente compreendeu que Lindó estava várias vezes mais poderoso comparado a antes. Após perceber isso, um pequeno desconforto surgiu no coração de Roagu. Sem hesitar, ele rapidamente jogou fora a lança de osso de suas mãos e recuou. Desde que você ousou a fazer um movimento, por que desistir agora? Contudo, agora, Lindó definitivamente não iria dar a chance desse velho escapar. Imediatamente, seu pé e mão se projetaram, antes do seu vulto desaparecer. Em um instante, ele apareceu na frente de Roagu. Palma óssea despedaçadora de coração. Quando ele viu Lindó perseguindo, uma potente força Yuan rapidamente irrompeu da palma de Roagu, antes dele velozmente bater ela contra o peito de Lindó. Bum! Quando ele se deparou com o ataque de Roagu, a expressão de Lindó permaneceu calma, enquanto ele esticava seu braço, antes de sua palma instantaneamente aumentar de tamanho. Então, assim como um leque de ferro, ele fortemente agarrou a palma de Roagu. Desde que você deseja quebrar meus membros, então eu devo deixar você experimentar essa sensação primeiro. Os olhos de Lindó estavam sombrios quando ele friamente gritou. Portanto, fechou fortemente os punhos, antes de uma força aterrorizante surgir. Crack! Depois que Lindó fechou seu punho, um som agudo de osso quebrando pode ser ouvido. Imediatamente, os gritos de dor de Roagu vieram em seguida. Bastardo, libertei o Elder Roagu. Quando os especialistas do culto do fantoche fantasmagórico viram isso acontecer, suas expressões mudaram drasticamente. Imediatamente, vários especialistas avançaram, antes de um ataque formidável rapidamente explodir na direção de Lindó. Bang bang bang. Contudo, antes que seus ataques pudessem atingir Lindó, estando por perto, Xiao Ouyan bateu fortemente com a sua cauda de piton, antes de várias chicotadas com um brilho avermelhado se dividirem através dos céus e colidirem severamente contra os corpos deles, os fazendo serem jogados para longe, enquanto vomitavam sangue. Lindó casualmente soltou a mão do ancião, Roagu chorando caiu horrivelmente do meio do ar. Finalmente, ele atingiu terrivelmente o chão, antes que seus dolorosos gritos ressoassem por toda a cidade. Dentro da cidade, várias pessoas encaravam Roagu, que estava rolando no chão. Nesse momento, a palma dele quase tinha se transformado em uma polpa de carne. Essa visão fez várias pessoas se arrepiarem, antes de elas imediatamente se sentirem surpresas. Mesmo sendo descuidado, Roagu era um genuíno praticante no estágio avançado da criação do Ti. Contudo, após trocar alguns golpes, ele havia sido reduzido a um estado tão deplorável por Lindó. De uma vez, várias pessoas se viraram para trocar olhares, antes deles involuntariamente respirarem profundamente. Parece que os rumores eram de fato verdadeiros. Após derrotar Roagu totalmente, Lindó levemente abaixou sua cabeça antes dele olhar imponentemente para Telei que tinha uma feição séria. Então, sua voz gélida ecoou por toda a cidade do fantoche. Telei, desde que você desejou me machucar, hoje, eu devo purificar seu culto do fantoche fantasmagórico com sangue. Quando eles olharam para esse jovem, que estava sobrevoando no meio do ar com uma aura extremamente ameaçadora, toda a facção na cidade do fantoche involuntariamente sentiram um calafrio descer por sua espinha. Agora mesmo,
todas elas entenderam que não foi um movimento tolo de Lindó dar um passo por si mesmo. Em vez disso, ele possuía habilidade suficiente para dominar o culto do fantoche fantasmagórico por conta própria. Imediatamente, várias pessoas automaticamente se viraram para olhar o lamentável Voago. Parece que dessa vez, o culto do fantoche fantasmagórico realmente ofendeu uma pessoa extremamente incômoda. Uf! Sob os olhares de toda a cidade, a feição de Telei se tornou cada vez mais esverdeada. Ele sabia que se ele continuasse a permitir que Lindó se comportasse ferozmente, então a reputação do seu culto do fantoche fantasmagórico iria ser arruinada. Telei de feição séria lentamente levantou sua cabeça com um olhar vicioso enquanto encarava Lindó. Então, um grito frio cheio de uma esmagadora intenção assassina repentinamente ecoou ao longo de toda a cidade do fantoche. Todos os membros do culto do fantoche fantasmagórico escutem. Executem a formação. Hoje, eu irei fazer esse bastardo inútil se arrepender de todas as palavras que ele disse. Quando eles ouviram a voz de Telei, todos sabiam que desta vez, o culto do fantoche fantasmagórico pretendia lutar até conseguirem esmagar Lindó.